A bispa está na responsabilidade, ela vai trazer a palavra para a igreja, amém? Glória a Deus, amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 19. Glória a Deus. 1 Reis 19, vamos ler o 19, amém? Eu vou ler o 19 e o versículo 4 e depois eu leio o versículo 19. E ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um pé de zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E o 19 vai dizer assim: E Elias saiu dali e encontrou a Eliseu, o filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de bois, e diante dele, e ele estava com a 12ª junta, e Elias passou por ele e o lançou o seu manto sobre ele. E você senta aplaudindo no nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Elias, ele é conhecido como profeta. E Elias, ele vai começar a fazer maravilhas no meio do povo. Elias, ele não é um homem conhecido. Mas através de Elias orar e a chuva não descer, Elias passa a ser reconhecido. A Bíblia vai dizer que o tempo passa e os profetas de Baal, através do profeta Elias, são mortos. E através de Elias, Elias começa a ser reconhecido em vários lugares. É como se Elias fosse hoje dos maiores pregadores que a gente vê nas redes sociais. Elias é reconhecido por causa de uma profecia, porque segundo a palavra dele, o Senhor concretizou com que aquilo não acontecesse. Deus não mandou Elias profetizar para que não chovesse, mas porque Elias profetizou na intimidade que ele tinha com Deus, a palavra da boca dele, assim foi feito no céu. Então o profeta Elias, ele não é qualquer profeta, ele é um profeta dos maiores da Bíblia, no Velho Testamento. Elias começa a ser reconhecido, o tempo passa e através de Elias as maravilhas, as profecias e tudo com que Elias falava acontecia. Só que o tempo passa, os dias passam. E Elias, como eu e você, no momento de dor e no momento da aflição, nós pedimos para parar, nós pedimos para nos esconder, nós pedimos para sair do chamado que o Senhor ele preparou para nós. E Elias não é diferente. Nesse momento Elias fala: Senhor, estão todos os profetas mortos, e os nossos inimigos, eles procuram caçar as nossas cabeças. Ah, Senhor, se o Senhor puder, me dê a morte, eu não sirvo para mais nada. É como se Elias olhasse para o vaso dele e no período da dor, ele falasse: Senhor, eu servi algum tempo, eu fiz algum tempo, eu exerci há algum tempo, mas agora não me resta mais. O Senhor pode levantar alguém melhor que eu, o Senhor pode colocar alguém melhor que eu. Um homem que profetizava, um homem que falava, um homem que não temia, agora vai temer a morte, agora vai temer aos inimigos, agora vai temer as falácias, as calúnias. Um homem que tinha convicção que Deus não falava, mas segundo a palavra dele poderia acontecer, vai querer se esconder dentro de uma caverna. E o Senhor vai permitir que ele se esconde. O Senhor vai ver o cenário de dor e vai falar: Elias, se acomoda na caverna por um tempo. Lá não vai faltar comida, não vai faltar água e eu vou te alimentar. Só que o tempo passa e Elias se acomoda de verdade dentro da caverna.
Elias não quer sair para fora. Elias está acomodado dentro da casa. Por quê? Porque na caverna não tem perseguidor. Na caverna ninguém vai caluniar. Na caverna ninguém vai se levantar contra. Na caverna, sem exercer, é melhor eu ficar escondido. Mas Elias esquece que ele tem um papel, ele tem um chamado, ele tem uma ordem. E sobre a cabeça de Elias há uma unção. E Jesus, ele não toma unção de ninguém. Jesus não desceu o óleo sobre a cabeça de Elias como na minha e na sua. Não veio um homem e desceu o óleo, não. O óleo desceu do próprio céu. E o que o Senhor já está falando? Não adianta correr daquilo que o céu já colocou sobre a tua cabeça. Não adianta querer tirar aquilo que eu não tiro da sua cabeça. Só que o tempo vai passando e Jesus, ele permite que ele se acomoda, porque ele se acomoda. Só que é hora de Elias sair da caverna e ir para fora, porque os inimigos, Jezabel, ela não pode ser mais forte do que o chamado de Deus sobre a nossa vida. Os perseguidores, os caluniadores, eles não podem ser maior do que o que o Senhor, ele falou que vai acontecer sobre a tua vida. E Jesus vai falar: Elias, você teve fama, você profetizou, você fez, você aconteceu, mas agora eu preciso usar você para levantar alguém. Então o tempo vai passar e Elias, ele fala o que? Senhor, não tem mais profeta, não tem mais ninguém. Elias vai se achar único. É como se Deus olhasse hoje, no dia de hoje, e o Senhor falasse: Elias, é como se Elias estivesse pensando: se eu pregar, o fogo não desce. Se eu não louvar, o fogo não desce. Se eu não pôr a mão, o fogo não desce. Se eu não estiver na frente, o fogo não desce. Você fazendo ou não, Deus pega um pequeno e coloca para fazer, e vai fazer melhor que eu e você. Então Jesus está falando: o teu estádio de esconderijo não vai paralisar aquilo que eu tenho sobre a igreja. O teu estágio de paralisação não vai tirar o foco daquilo que Cristo tem sobre a igreja. Você não quer Elias, mas tem um Eliseu arrajando a terra. Ele não tem teologia, ele não é professor, ele não mexe com a palavra, ele não é pregador, mas é ele que eu vou levantar. A Bíblia vai dizer que Elias sobe. E quando ele sobe, Jesus vai falar para ele: eu vou te apresentar quem você vai ensinar. Eu vou te apresentar quem vai ficar no seu lugar. Eu vou te apresentar quem vai se levantar. Jesus vai olhar para um ninguém. Olha isso aqui. No tempo da Bíblia, no tempo da palavra, do Novo ou do Velho Testamento, você tinha que vir da escola de profeta. Você tinha que vir da descendência de sacerdote. Não tinha como Jesus te levantar como profeta se você não passou pela escola, se a sua descendência não for. Aí agora eu olho para o dia de hoje, Jesus pega a gente no meio das drogas, na prostituição, na rua, aonde ninguém dá nada, nos limpa, nos lava, nos coloca para sentar no altar, e a gente quer escolher o que vai fazer. Elias tinha uma escola de profeta. Elias podia descer na escola, que lá tinha os maiores teólogos e professores. Mas Jesus vai falar para ele: você vai pela terra, você vai descer, e lá embaixo vai ter um homem, e esse homem ele é cuidador de bois, esse homem ele é cuidador de terra, esse homem ele não é professor, ele não é teólogo, ele não veio da escola de profeta, mas é ele que eu vou levantar, é ele que eu vou dar cadeira, é ele que eu vou dar o chamado, é ele que vai ter a profecia, é ele que não é nada para o homem, mas pela mão de Deus ele tem alguma coisa. Quando Elias desce, Eliseu está fazendo o quê? Está cuidando dos bois. Eliseu está totalmente na contramão daquilo que a palavra diz. Porque ele tinha que ter a sabedoria, ele tinha que ter o entendimento, ele tinha que ter a palavra, ele tinha que ter a oratória e tinha que saber falar. Não tinha como Deus pegar um nada que cuida de terra para ensinar profeta que já sabia o que era ser profeta. Não tinha como. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Elias desce,
ele lança a capa sobre Eliseu. É como se eu tivesse pegado a minha unção e lançasse sobre a vida de Eliseu. Olha isso aqui. Talvez Elias poderia escolher um dos que ele sabia que sabia, mas Deus, ele escolhe conforme ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer e no momento que ele quer. Deus não quer saber se sobre a tua cabeça tem óleo. Deus não quer saber se você sabe pregar. Deus não quer saber se você sabe louvar. Deus não vai na tua sabedoria. Deus está dizendo, está disponível, eu tenho a capa sobre as tuas costas. Se está disponível, eu lanço a capa sobre as tuas costas. O tempo passa e quando ele lança, Eliseu sobe com Elias. E eles começam a caminhar junto, eles começam a andar junto. Quando Eliseu, olha isso aqui, irmão. Quando Eliseu ele chega na escola dos profetas, dos sábios, o povo começa a zombar dele. O povo começa a olhar para ele e não acreditar. Por quê? Porque ele não sabia. Ele não tinha sabedoria. Ele não sabia a palavra. Ele não sabia pregar. Ele era igual eu e você, que quem dá o dom é Deus. Ele não tinha teologia, ele não tinha os professores que tem hoje. Não tinha YouTube para você aprender, não tinha Google para você fazer estudo. Ele não sabia, mas os profetas que estavam sobre aquela escola, eles sabiam de tudo. E aí eles vão zombar. Eles vão olhar para Eliseu e vai falar: ele sabe de terra, ele não entende de escola, ele não entende de palavra, ele não entende de profecia. Como é que um Deus vai pegar um homem que areja a terra para colocar para profetizar e sobre a mão dele a unção? Não tem como. Ainda que Elias morra, um de nós seremos escolhidos. Não tem como, Eliseu. Eliseu só vai andar do lado dele, mas não vai aprender como ele, não vai ter a unção que ele tem, porque para ter unção naquele tempo você tinha que vir de lá. Se não veio de lá, não tem raiz. Mas como Jesus que faz crescer a raiz, como é Jesus que dá fruto à árvore, como é Jesus que te coloca onde ninguém quer. Jesus está falando: eu sou teu teólogo, eu sou teu professor, eu sou teu Deus, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Aí Eliseu vai olhar para Elias e vai falar: eu não acredito que eu estou andando do lado desse homem. Esse homem falou e a chuva parou. Esse homem falou e os profetas de Baal morreram. Por causa desse homem, Jezabel foi morta e o reinado inteiro se acabou. Olha do lado do homem que eu estou. Aí ele vai olhar para Elias e vai dizer: eu queria ser igual a você, mas unção não se transfere por boca. Se Jesus não estiver no negócio, não adianta você escolher pela tua mão. Se não foi Jesus que escolheu, não adianta a gente bater e falar: eu transfiro a minha unção. Se Jesus não estiver no negócio, nada acontece. Mas Elias não vai ser. Olha isso aqui, irmão. O que vem do céu não é... Jesus é lindo. O que vem do céu não é de mão beijada. O que vem do céu não cai de paraquedas. O que vem do céu não é do dia para a noite. Elias vai olhar e vai falar: eu paguei o preço por isso. Então vamos fazer assim: você quer ser, que você seja melhor, mas para você ser, você vai ter que me ver subir numa carruagem de fogo. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser da noite para o dia, não vai ser com o seu sorriso, com o seu dinheiro, com o seu carro, não. Vai ter que pagar o preço para ter o que eu tenho. Aleluia. Porque se tem uma coisa que a gente gosta, isso aqui desceu agora, é a gente julgar. É a gente olhar para um pastor no altar e falar: ser como ele é fácil. É a gente olhar para um apóstolo e falar: ser como ele é fácil. É a gente olhar para uma bispa e falar: ser como ela é fácil. Mas eu quero ver você sair da onde a gente saiu. A unção não veio do dia para a noite. Antes da unção vir, tem drogado que vivia na biqueira, tem mulheres que viviam na prostituição, tem pessoas que passou fome e foi abandonado. O título não leva ninguém para o céu, mas eu e você pagamos o preço para isso. Aleluia a Deus. Então a Bíblia vai dizer que Elias, ele vai falar: eu te dou,
mas você vai ter que me ver subir. Olha como é forte essa palavra, irmão. Elias, ele era tão homem de Deus, e Eliseu, ele se tornou um homem de Deus, que Eliseu, para tomar o lugar de Elias, ele não precisou ver Elias cair para subir. Olha isso aqui, estou todo arrepiado, isso aqui desceu do céu agora. Eu não preciso te derrubar para ter a tua cadeira. Não, Elias, ele era um homem de Deus, e Eliseu também. Então ele falou, eu não quero ver você cair para me subir no seu lugar. Eu não preciso te defamar para estar no seu lugar. Eu não preciso te derrubar para estar no seu lugar. Eu não preciso cavalcar o seu passado para estar no seu lugar. Não, eu quero estar no seu lugar, mas eu prefiro ver você subir para que a capa caia sobre mim. Ele não precisou inventar história. Ele não precisou olhar na cara de eles e falar, quem é você? No pior momento você se escondeu. Eu vou aproveitar esse gancho para me tomar o lugar dele, mostrar que ele é medroso. Não, ele disse, eu quero aquilo que é teu, mas para me ver primeiro você vai ter que subir, para me se posicionar no seu lugar. E Jesus, ele é tão perfeito, que a Bíblia vai relatar que onde Elias estava, Eliseu estava. Porque para tomar, para ser igual, pastor, tem que estar perto. Para ter a unção que o outro tem que estar do lado. E cuidado, porque quando muitas vezes nós estamos do lado, nós vemos coisas que nós não queremos, aí a gente se decepciona. Aí a gente fala, eu queria, não quero mais. Mas Elias era um homem tão íntegro, que aonde ele estava, Eliseu estava, e ele foi aprendendo diferente de verdade. Então a Bíblia vai dizer que chega o tempo das águas se abrir, a água se abre, e eles atravessam para o monte. E quando chega no monte, a Bíblia vai relatar que Eliseu está do lado. E quando Elias está lá, chega a carruagem, e Elias senta para subir dentro da carruagem. Eliseu está do lado, olha isso aqui, Eliseu está do lado. E lembra o que Elias falou? Para você ter aquilo que eu tenho, você vai ter que me ver subir. A Bíblia vai relatar, olha só como Jesus, irmão, ele nos trata primeiro para depois ele dar o que nós queremos. Eles andavam junto, eles estavam juntos, eles caminhavam junto. Elias não podia, pastor, pegar a capa dele e lançar sobre a mão de Eliseu. A Bíblia vai relatar que a capa, ele sobe, e a capa cai na onde? Cai na mão de Elias? Cai na mão de Eliseu? A capa cai no chão. A capa não cai na mão de Eliseu. Elias sobe, quando a capa desce, a capa ela cai no chão. Ele poderia pegar a capa e lançar sobre a mão dele e ele segurar, não. Mas a capa cai no chão, por quê? Porque para Elias pegar a capa, ele tem que ajoelhar. Ele tem que descer primeiro, para depois subir com a capa na mão. Primeiro ele tem que entender o chamado que ele vai carregar. Primeiro ele vai ter que pagar o preço, se prostrar, para depois subir com a capa e mostrar. E olha o que eu acho bonito. Quando a capa cai no chão, Eliseu se prostra, ele se ajoelha. Ele pega a capa. Olha isso aqui. Lembra que o povo lá na escola zombava dele? Lembra que o povo falava que ele não ia ter aquele lugar? Olha isso aqui, eu acho isso aqui muito forte. Quando Eliseu, ele pega a capa, pastor, se fosse como muitos hoje, nós ia pegar a capa, a primeira coisa que nós ia fazer é tirar foto e colocar no Instagram. Tirar foto e colocar no status. Já lançar sobre as costas para mostrar para todo mundo, é tempo de honra de Deus sobre a minha vida. Mas Eliseu, ele é diferente, ele não quer mostrar nada para ninguém. Ele pega a capa, ele dobra a capa e ele desce com a capa guardada, sem mostrar para ninguém. Olha isso aqui, irmão, sem querer se aparecer para ninguém, sem dizer que a unção está sobre a cabeça dele. Unção de verdade, você não precisa de palco, você não precisa de aplauso. Quem faz aparecer é Deus, quem mostra é Deus, e quem faz florescer é Deus. Olha isso aqui, o povo está olhando. E ele começa a descer com a capa dobrada e guardada. Os profetas que estão lá do outro lado, eles ficam olhando. E eu acredito, eu acredito, que eles começam a dar risada e falar, ué, mas não subiu com Elias? Está descendo sozinho sem nada? Com certeza Elias ficou no monte
E Deus o rejeitou e mandou descer. Porque a capa está dobrada, ele não está mostrando para todo mundo. Aí ele desce. E o povo começa a dar risada do outro lado. E Eliseu está calado. Aí o povo olha. E eles começam, bom, se Elias não desceu, nós vamos escolher um de nós, porque nós temos talento, nós temos a teologia, nós viemos da escola de profeta, então um de nós vai ser escolhido. A Bíblia vai dizer que Eliseu, quando ele se aproxima do Rio Jordão, olha isso aqui, irmão, isso aqui é para nós. Os nossos inimigos e os nossos zombadores estão tudo ao derredor dando risada e olhando, e esperando a nossa queda e o nosso fracasso. Aí sabe o que ele faz? Isso aqui é muito forte. Ele tira a capa, ele joga a capa e ele bate a capa na água. Quando ele bate a capa na água, eu tenho a certeza que o Jordão na hora falou: essa capa nós conhecemos, passa Eliseu. E o Jordão vai se abrindo e Eliseu vai passando. E os zombadores vão olhando e vão falando: ei, a unção que estava sobre Elias agora está sobre Eliseu. Nós devemos nos prostrar. É os inimigos olhando e Jesus falando: aquilo que eu lancei sobre a tua cabeça, a oração contrária não para, a maldição não para, o inimigo não para, os fariseus não tiram, é a capa batendo, o mar se abrindo e os zombadores observando. Aquilo que é seu não adianta, ninguém pode tomar. Aquilo que Deus te deu, quer o inimigo ou não, os inimigos vão ter que observar. E olha isso aqui, você não vai precisar se aparecer para ninguém. O próprio Cristo vai abrir o mar perante os seus inimigos e vai falar: respeita que é mulher de Deus, respeita que é homem de Deus, respeita que ali é servo de Deus. Tem história que Deus vai contar. Você não vai precisar contar. E sabe o que eu acho bonito? Eles estavam zombando. Mas quando Eliseu atravessa com a capa na mão, eles se prostram. E eles reconhecem que quem está sobre a vida de Eliseu agora é o Deus Todo-Poderoso. Olha, irmão, só Deus faz isso. Uma pessoa que não era estudioso, não veio da escola de profeta, não tinha teologia, não tinha sabedoria. Não, olha isso aqui, uma coisa é a gente ser e os nossos filhos, a nossa descendência ser igual. Outra coisa é Deus nos fazer ser, nos tirar do cenário e nos levar para algum lugar para ensinar alguém que nem sabe que existe a palavra de Deus. Para colocar para exercer no meu e no seu lugar. E quando ele desce, olha isso aqui, ele disse que ele faria coisas maiores. Aí ele vai fazer o quê? O azeite transbordar, o martelo flutuar, o menino ressuscitar. E aonde ele chegava, o milagre acontecia. Aonde Eliseu colocava a planta, olha isso aqui, Elias não fez tanto como Eliseu fez. Aonde ele colocava a planta dos pés dele, abençoado e frutífera era a terra que Eliseu pisava. Olha o que o Senhor está falando: o que eu fiz com a sua descendência atrás, a sua descendência agora, ela viverá o dobro daquilo que eu coloquei sobre a tua cabeça. É você andando e os teus filhos sendo honrados, é você pisando e a terra sendo te dada por herança. Eliseu, aquilo que eu tenho com você, nem Elias viveu o que você vai viver. Vai ser diferente. A diferença é que nós não entendemos o processo. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. A gente vem de uma descendência podre, pecadora. Aí Deus nos sacode, nos limpa, nos coloca para ter a sabedoria da palavra, porque quem dá é Deus. E se Deus não falar, irmão, você pode estudar, some tudo, você não lembra de nada. Aí a gente olha para nossa descendência.
A gente olha para o que Deus está fazendo e nós não estamos entendendo nada. Jesus está falando, você não está entendendo que o que eu tenho com você é muito maior. Não é o pequeno que você está enxergando. Mas Senhor, é tanta luta, é tanta guerra. Você não está entendendo que o negócio com você é diferente. Você não está entendendo que a sua descendência vai viver o que você está plantando hoje. Você não está entendendo que os frutos que você dá, ninguém consegue dar. É como se a gente entrasse na palavra, João, você vai ver o que ninguém viu. Jeremias, você não tem a palavra, mas abre a tua boca que eu vou colocar. Ezequiel, os ossos estão secos, mas profetiza que eles ressuscitarão. Se a tua boca não profetizar, nada vai acontecer. Não está no lugar, está em você. É na tua boca, é na tua mão, é no teu pé, é aonde você pisar. É você pisando e a terra florescendo. É você profetizando e os ossos crescendo. Eu não sei o que eu vi neles, mas o que eu vi em você, desde o ventre da tua mãe, eu te separei e as nações eu te dei para o profeta. Aleluia. É desde o ventre da sua mãe. E nós não entendemos. É desde o ventre da sua mãe, irmão. O que você vê? Eu vejo uma vara. E essa vara? Ela é uma vara de amendoeira. E o que acontece com ela? Ela floresce no inverno. Como que floresce no inverno, irmão? É Jesus olhando para você e falando, tá no inverno, mas vai florescer. Tá frio, não tem como florescer, é para congelar e morrer. Mas como a palavra é minha, vai florescer no deserto, vai florescer no inverno, vai florescer na primavera, vai florescer no outono. Aonde você for, vai florescer. Porque a palavra, ela é florescimento. E eu não vou muito longe, que já é 8h11 e o apóstolo vai fazer um negócio. Se coloca de pé. A última coisa aqui, olha isso aqui. Eliseu, ele fez história. E Jeremias, ele foi questionar porque ele era um menino que ele não sabia falar. Mas Eliseu, quando ele estava, Jesus lançou sobre ele, transferiu a unção para ele. E Jeremias, quando ele disse que ele não sabia falar, Jesus falou assim, abre a boca. Eu não estou mandando que você saiba, eu não estou mandando que você tenha sabedoria, eu estou mandando você abrir a boca. E quem que vai colocar a palavra? Quem que vai fazer você pregar? Quem que vai fazer você cantar? Quem que vai fazer você exercer? Abre a tua boca. Você desde o ventre, o Senhor está falando, desde o ventre eu te escolhi e as nações eu te dei por profeta. Você pode não ter sabedoria, pode não exercer, pode parecer que não, mas diz o Senhor, eu te dei. Se eu te dei, não tem fariseu, não tem macumbeiro, não tem oração contrária que pode tirar o que o céu deu sobre a sua cabeça. Aquilo que é teu ninguém rouba, aquilo que é teu ninguém toma, aquilo que é teu ninguém tira. Jesus está falando, só abre a boca, Jeremias, só abre a boca, Ezequiel, só abre a boca, Eliseu. Aonde você falar, vai acontecer. Aonde você pôr a mão, vai florescer. O que eu tenho com você é diferente. O que eu tenho sobre a tua casa é diferente. O negócio é diferente. Aleluia. Amém. É aquilo que o Senhor queria falar. Não é no muito falar, mas naquilo que o Senhor ele quis transmitir. Então saia daqui na certeza que ainda que Elias fez, o que Eliseu fazer será muito maior. E o Eliseu hoje nessa noite é eu e você. Então diz o Senhor, você vai entrar e a viúva vai transbordar, o azeite vai florescer. Você vai colocar a mão e o que está morto vai ressuscitar. Você vai fazer o martelo flutuar. E muitos verão que por onde você passar vão dizer, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. O que ela e ele fala acontece, porque Deus está sobre a vida dele. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esses minutos de palavra.
Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, regozijando e acreditando, Pai, que nós somos tão pequenos perante aquilo que o céu Ele tem para nos entregar. Senhor, nós te agradecemos e nós sabemos, Senhor, que ao nosso abrir da nossa boca, quem vai encher, quem vai fazer, quem vai falar é o Senhor. A teologia maior é o Senhor, o professor melhor é o Senhor, e o Senhor nos ensina conforme a tua palavra. O Senhor é um Deus que não despede ninguém de mão vazia, e sobre a cabeça de cada um que aqui está, nós profetizamos que a vara vai florescer no inverno, no outono, em meio à crise, em meio às lágrimas, vai florescer, porque a palavra é tua, e a última palavra ainda continua sendo do Senhor. Se você crê, bate palma e dá glória para Jesus. Aleluias. Amém, igreja? Quem tomou posse da palavra? Tem Eliseus